Opa pessoal, boa noite. Valbert Lima aqui mais uma vez. Estamos aqui para o segundo vídeo dessa sequência aí que eu lancei essa semana, que é como ser um vencedor, quem quer ser um vencedor. Então, sem mais delongas, para o vídeo não ficar muito comprido, né? Vamos lá, eu quero deixar esse vídeo apenas com uns 4 minutos mais ou menos. Ontem eu falei sobre motivação. Eu falei que o importante é você ser motivado, você fazer o seu ritual de motivação todo dia pela manhã. E a dica de hoje é para complementar a dica de ontem. A dica que eu tenho para te dar hoje é: tenha um propósito. Isso. Tenha um propósito na sua vida. Se você não pratica isso, comece agora. Você tem que saber para onde você quer ir. Não adianta você trabalhar a dica de ontem sem ter um propósito, que é a dica de hoje. Por exemplo, não adianta eu acordar de manhã e ir pro banheiro escovar meus dentes, ver meu vídeo de motivação, escutar minha música de motivação e não ter um propósito a seguir, não ter uma meta, né? Não traçar uma meta para que eu possa cumprir. Não adianta fazer isso, porque você pode ser uma pessoa super motivada e você não vai conseguir chegar a lugar nenhum, porque você não sabe exatamente aonde você quer chegar. Então eu vou dar um exemplo fácil de como isso funciona. Imagine que você trabalha em uma empresa hoje e você é um auxiliar de produção. Se você não tiver uma meta na sua cabeça, de daqui a um ano, sei lá, alguns meses, 6 meses, você trabalhar muito e se tornar um chefe de produção, você pode passar 30, 40, 50 anos nessa empresa e você vai sair dessa empresa e não vai conseguir a promoção. Você vai sair como auxiliar de produção, porque você não traçou meta. Você podia até ser um profissional muito bom, muito motivado, muito proativo, mas aí você não conseguiu vencer porque você não tinha uma meta a seguir. Você não conseguiu, infelizmente. Então você tem que ter uma meta na sua vida. Ah, Valbert, mas aí eu não consigo trabalhar uma meta na minha vida porque eu não tenho, nunca tracei isso, nunca trabalhei. Então beleza, crie uma meta, crie um propósito para o seu dia. Se você é um exemplo, se você é um vendedor, você acorda de manhã, fez o seu ritual de motivação, show de bola, saiu super motivado para o trabalho, e aí a sua meta do dia é vender R$ 1.000. Então você tem uma meta a fazer. Se você sair sem uma meta, se você sair para o trabalho sem nada na sua cabeça a cumprir, sem nada a alcançar, você não vai conseguir chegar a lugar nenhum. Se você acompanhou os stories, você chegou até aqui de lá, você viu que eu postei uma frasezinha que eu sempre falo, que é o seguinte: quando você tem uma meta, quando você tem um propósito, fica muito melhor, fica melhor para traçar um caminho para chegar nesse local, para chegar nesse propósito, porque você sabe para onde você quer ir. Então, quando você sabe para onde você quer ir, você consegue traçar um caminho melhor. Isso você vai levar para sua vida. 3 minutos aqui, vamos lá. Isso você vai levar para sua vida e isso é muito importante. Um exemplo de pessoa motivada, uma pessoa que tinha um propósito, é o seguinte: eu vi uma reportagem há muito tempo atrás que em 1969 foi lançado, teve o projeto lá da Apollo 11 que colocou o homem na Lua, né? Que foi o nosso conhecido Neil Armstrong, 1969. E teve um documentário lá com alguns profissionais matemáticos que estavam trabalhando, e o repórter passando ali pelo corredor viu uma mulher varrendo o chão, muito empolgada, e aí ele parou para ela e perguntou: o que você faz aqui na NASA? E aí ela falou: eu hoje ajudo a colocar um homem na Lua. Então, ela não fazia as coisas apenas por fazer. Você não deve fazer nada na sua vida só por fazer. Estou fazendo aqui, vou só limpar, meu trabalho é só limpar o chão, vou só limpar o chão. Você está fazendo por fazer. Ela tinha um propósito, ela participava de algo maior. O propósito dela, naquele momento, era colocar um homem na Lua. Então, independente do que ela fazia, ela era uma engrenagem importante daquele ecossistema ali de colocar o homem na Lua. Ela fazia parte daquilo e ela se sentia muito importante. E isso provavelmente fez ela subir de cargo, com certeza. Então é isso que você tem que ter. Você tem que trabalhar como essa mulher, que não só varria o chão, que tinha um propósito. Então tenha um propósito. Então, se você não consegue ainda ter um propósito na vida, a longo prazo, crie a curto prazo.
Comece criando um propósito para o seu dia e tente cumprir aquela meta do dia, pessoal sua. Depois você aumenta para a semana, depois você aumenta o seu propósito de um mês, e depois você aumenta o seu propósito de um ano, de 2 anos, 3 anos, e aí você aumenta o propósito da sua vida. Sempre vão existir novas etapas, então é sempre importante você ter essa consciência. Você sempre que atingir aquela nova etapa, você cria um novo propósito, e aí você vai dobrando sempre, 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 para você continuar sempre no processo de crescimento, que isso é muito importante. Então, primeira dica foi motivação. Motive-se, seja um profissional, seja uma pessoa motivada. E a segunda dica, que é a dica de hoje, tenha um propósito. Então você tem que ter um propósito na sua vida, no seu dia, na sua semana, no seu ano, no seu mês e assim sucessivamente. Eu espero que eu esteja ajudando aí alguém com esses vídeos. Para mim é muito importante porque eu acabo processando algumas coisas na minha cabeça que eu venho aprendendo e eu estou repassando para vocês de forma que a gente vai compartilhando algumas informações. Então é isso. O vídeo de hoje, a dica de hoje é propósito. Tenha um propósito na sua vida. Não deixe para amanhã. Hoje, antes de dormir, você já vai deitar. Você já deve, se você seguiu a dica de ontem, você já deve saber como faz a sua motivação diária. E você, antes de dormir hoje, você vai criar a sua meta de amanhã. Não sei qual é pessoal sua. Você cria sua meta e aí você vai tentando cumprir até conseguir criar a meta da semana e assim sucessivamente. Sua meta pode ser comprar um carro novo. Beleza, é sua meta a longo prazo. Para isso você tem que trabalhar. Você tem que, se você é vendedor, você tem que vender mais. Se você tem a sua empresa, tem que abraçar mais a causa dela. Tem que trabalhar, tem que botar a mão na massa. Aí é contigo. Se você tem motivação e se você tem propósito, você tem quase tudo para ser um vencedor. Só escutar a dica de amanhã e depois de amanhã e depois de amanhã e vem com a gente que vai dar certo. Boa noite, pessoal. Valeu.